Começa Reencarnação baseada em fatos. Um mergulho no espaço das informações pouco conhecidas. Pesquisa e apresentação: Luiz Armando Freitas Ferreira. No ano de 1966, na cidade de Nova Jersey, uma psicóloga cuja agenda incluía o desenvolvimento de cursos de fim de semana refazia-se das atividades daquele dia com vistas às demais partes que apresentaria na manhã seguinte, sem saber explicar como foi atraída por uma escadaria que a conduziu à biblioteca pública da cidade, onde, sem saber porquê nem como, viu-se em meio a livros embolorados no segundo andar do edifício, acessou um exemplar que a levou espontaneamente a uma espécie de estado alterado de consciência em que se manteve por uns 15 minutos, numa espécie de transe no qual se sentia ter ali estado em outro tempo. Automaticamente, tirara da estante, num dos corredores, um livro que parecia saber ser seu. Ao olhar para suas páginas, uma cena aflorou em sua mente, vendo-se atravessando um campo destocado montada num burro, tendo aquele livro apoiado na sela à sua frente. O sol queimava-lhe as costas e suas roupas eram comuns. Ela sentia o animal mover-se debaixo dela, enquanto continuava sentada na sela. Mantinha-se profundamente absorta na leitura do livro que descrevia a experiência de um ministro em estado de coma, ou seja, no estado intermediário entre a vida e a morte. Ela parecia conhecer-lhe o conteúdo antes mesmo de virar-lhe as páginas. Poucos momentos se passaram antes do seu regresso ao presente. Abalada, refletindo no inusitado da experiência, sabendo-se no estado mental normal, decidiu buscar respostas, visto que no seu curso de graduação temos como vidas passadas ou vidas futuras eram vistos com descrença e ironia. Foram precisos 10 anos e mais de 2.000 sessões de regressão hipnótica para encontrar a resposta para a dúvida que a perseguiu desde o episódio da biblioteca. Seria sua experiência pura fantasia ou refletia uma realidade de que nunca suspeitara antes, ou seja, reencarnação era um fato? Insegura, mas obstinada, construiu uma carreira que resultou em 1976 na publicação do seu primeiro livro, Recordando Vidas Passadas, permeado por muita estatística e casos reais de pacientes que encontraram alívio para seus conflitos psicológicos ou transtornos psiquiátricos. Suas investigações com pacientes que tratou permitiu-lhe construir um painel no mínimo interessante sobre a vida nos períodos anteriores ao advento de Jesus Cristo, a vida desde 25 depois de Cristo até os anos 1200, a vida desde 1500 até o século XX, as classes sociais em cada período de tempo, as raças nas vidas passadas, a distribuição dos sexos em cada período de tempo, os tipos de roupas e calçados usados em cada período de tempo, tipos de alimentos comidos em cada um desses períodos, a curva da população mundial em cada período. Ao final da década de 70, ao lado de 3 psicólogos PhDs, introduzia-se na psicologia clínica o conceito da reencarnação, como se pode confirmar lendo os livros Você Já Esteve Aqui, da doutora Edith Fiore, Terapia de Vidas Passadas, do Dr. Morris Netherton,
e, mais à frente, muitas vidas, muitos mestres do Dr. Brian Weiss. A medicina tradicional, contudo, manteve-se indiferente e estática na zona de conforto do mecanicismo e materialismo de Isaac Newton. A doutora Helen, contudo, além da importante contribuição, talvez intuitivamente, deve ter pensado consigo mesma: se é possível voltar, seria possível ir adiante no tempo? O engenheiro Francis Albert de Rochat, à época diretor da Escola Politécnica de Paris, fazendo experimentos sobre se nos estados provocados pelos procedimentos do denominado sonambulismo, introduzidos pelo médico austríaco Franz Anton Mesmer, haveria a exteriorização de um corpo fluídico durante o processo, deparou-se com algumas das pessoas testadas fazendo revelações de suas vidas passadas, como reproduzidas nos livros Vidas Sucessivas. Entre as 19 contidas no livro, existem 2 em que as testadas falavam de acontecimentos futuros de suas vidas, sendo que uma delas, de Rochat, conseguiu acompanhar e confirmar o acerto das revelações da jovem. Allan Kardec já havia desenvolvido raciocínios no capítulo 17 do livro A Gênese, falando da teoria da presciência, demonstrando a execuibilidade de médiuns anteverem com o concurso dos espíritos o que há de vir individual ou coletivamente. A doutora Helen acreditava ser possível, de vez que percebera no decorrer de suas pesquisas pacientes em ligeiro transe hipnótico que demonstravam com frequência capacidade de antecipar perguntas e comentários que ela ainda não havia formulado. Estava convencida de que um sistema de comunicação direta, sem palavras, funciona livremente por toda parte entre os seres vivos. A doutora Helen havia tratado um colega, também PhD, Chet Snow, que em 1983 buscou sua ajuda profissional para um problema pessoal. Em 1980, pouco antes de publicar seu segundo livro, Vida Antes da Vida, a doutora Helen resolveu investir noutra pesquisa de grande porte, desta vez avançando no tempo com a colaboração de pacientes voluntários, cujo psiquismo seria ponto de partida para explorar os períodos de 2100, 2200, 2300, 2500, objetivando saber se estariam reencarnados nos séculos 22, 24, 25 e como viam a Terra. Entre 1980 e 1985, a doutora Helen e equipe que compusera havia realizado regressões e progressões em cerca de 2.500 colaboradores. Inesperadamente, porém, apenas 5% das pessoas progredidas viam-se reencarnadas por volta de 2100. Ouvidas isoladamente, revelaram um contexto sombrio, cujos depoimentos, depois de tabulados, revelaram um planeta devastado, desestruturado e poluído, cidades em ruínas e campos abandonados, sistemas de comunicação e transporte desarticulados e dramática escassez de alimentos, como resultado de gigantescos cataclismas, numa arrasadora combinação de erupções vulcânicas, enchentes e abalos sísmicos em inúmeras regiões da Terra que desaparecem inteiras sob as águas dos oceanos, enquanto outras ressurgem do fundo dos mares, ocasionando um declínio de cerca de 95% da população mundial. A conclusão inquietante se devia ao fato de que 95% da população mundial havia sido dizimada por gigantescos cataclismas em inúmeras regiões da Terra. Tais resultados foram encontrados isoladamente pelos pesquisadores em diferentes grupos de pessoas. Cerca de apenas 5% viam-se reencarnados por volta do ano 2100, ao passo que mais à frente, em torno de 2300, a percentagem subia para 13% ou 15%, o que parece indicar uma retomada do crescimento populacional após o drástico decréscimo.
Apesar de deprimida pelos resultados, a curiosidade científica da doutora Helen prevaleceu e a pesquisa prosseguiu. Para que o estudo não ficasse prejudicado, era preciso ampliar a base para chegar-se a números confiáveis. Seriam necessários progredirem pelo menos 10.000 pessoas, inviabilizando o processo e o projeto a curto e médio prazo. Visando contornar a dificuldade, a doutora Helen decidiu selecionar pessoas comuns, dotadas de bom senso e equilíbrio emocional. Suas experiências com sensitivos e médiuns revelaram-se decepcionantes ao que ela supõe por causa das interferências do interesse pessoal de cada um deles, mais propensos às usuais profecias sobre gente famosa e eventos de interesse coletivo menor, a fim de manter o status de bons viventes ou videntes, do que em concentrarem-se no que estariam eles próprios fazendo, onde e quando, em futuro próximo ou mais remoto. Muitos voluntários se apresentaram, contudo a doutora Helen selecionou apenas 3, que lhe pareceram emocionalmente estáveis. Apesar do inconveniente de estudar um universo reduzido para os padrões estatísticos, produziria uma indicação a mais em relação a outros dados anteriormente colhidos. A doutora Helen, todavia, desencarnaria em agosto de 1985 por complicações cardíacas, mas seu então discípulo Chet Snow retornaria da França, onde divulgava a regressão de memória para prosseguir com a pesquisa da amiga. Examinando detidamente e tabulando os dados recolhidos de 133 pessoas sobre as expectativas para o ano 2100, o Dr. Snow encontrou 35 vivendo no espaço em viagens constantes ou colônias orbitando em volta da Terra, parecendo que o intercâmbio espacial ter-se-ia tornado atividade praticamente de rotina aí pelo ano de 2100. O segundo grupo, composto de 24 pessoas dentro do universo de 133, progredidas no tempo, seriam constituídos por pessoas vivendo em pequenas comunidades terrenas, basicamente rurais ou, pelo menos, afastadas dos grandes centros e que, embora sem conforto e sofisticada tecnologia, seriam autossuficientes e até felizes. Revelavam-se bem informadas a respeito da realidade espiritual e familiarizada com os conceitos da reencarnação, sobrevivência do ser, comunicabilidade entre vivos e mortos e outros tantos dessa natureza. O terceiro grupo, do qual deram notícias 41 pessoas, encontravam-se vivendo em comunidades fechadas, altamente sofisticadas em termos tecnológicos, implantadas em espaços protegidos por cúpulas imensas que as mantinham isoladas do ambiente externo, usualmente árido e hostil. Ao contrário das comunidades do segundo grupo, que se revelavam felizes e descontraídas, os habitantes dos grupos fechados mostravam-se descontentes e indiferentes, como se a vida fosse uma desagradável imposição rotineira e não um privilégio e uma oportunidade valiosa. Levavam tais criaturas uma existência algo artificial, subsistindo à base de alimentos industrializados, muitos deles sintetizados em laboratórios. Ao que parecia, mantinham ativo intercâmbio com seres espaciais e só se aventuravam fora das suas redomas coletivas por pouco tempo e protegidos por vestimentas e capacetes especiais que, em alguns casos, desarranjava-se acarretando a morte das pessoas, segundo depoimento de alguns. O quarto e último grupo, na classificação proposta pelo Dr. Snow, é constituída por pessoas que ele considera como sobreviventes, seres marginalizados por catástrofes. Vivem a duras penas em regiões desoladas, usualmente em ruínas das grandes cidades do passado, como que regredidos a condições de vida mais precárias do que as do século XIX, ainda dependentes de transporte animal, praticamente sem recursos
que permitam um mínimo de conforto e segurança. Já as progressões que levaram as pessoas ao período 2300 a 2500 revelaram um cenário menos desesperador. A população mundial supõe-se bem maior a partir dos dados tabulados. As comunidades estão mais espiritualizadas, parecendo consolidadas e em expansão. A longevidade alcançou níveis mais elevados, elevando para 96 anos, em confronto com 56,7 para os habitantes das comunidades tecnológicas. Havia indícios de que, àquela altura, iniciava-se a aproximação dos seres dos dois grupos dominantes. Numerosos dos prospectados se viam em atividades espaciais, enquanto os sobreviventes marginalizados tendem a diminuir. Outra percepção revelada é que formas de violência, como assassinatos e conflitos de maior vulto, persistiam entre os componentes das diversas comunidades, exceto naquelas em que as pessoas tinham consciência da realidade espiritual. Observa-se na atualidade um aparente descontrole nos fenômenos da natureza que provoca destruição através das inundações, terremotos, ciclones, furacões, em intensidade pouco vistas há anos atrás, a não ser isoladamente. Você está ouvindo Reencarnação Baseada em Fatos. Também atravessamos as primeiras décadas do século XXI, a caminho do ano 2100. Coincidência ou não, no ano de 1982, o médium João Nunes Maia, no final do capítulo 2 do livro Francisco de Assis, apresentou um prognóstico do espírito Miramês, antecipando em alguns anos aspectos dos resultados obtidos pelas pesquisas da doutora Helen Uambashi ou do Dr. Chet Snow. Afirma ele: categorizada pelo Cristo para ser remanescente das nações e como a primeira em dar exemplo de fraternidade, o Brasil abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. A derradeira catástrofe de feição coletiva através da mudança de climas, deslocamento das águas e de reforma dos homens respeitará, de certa forma, este país, Brasil, que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura de suas aspirações, pelo amadurecimento de suas qualidades. O Brasil, diz ele, vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas do difícil parto da Terra. Estas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual que vem se preparando pelos processos do tempo, pelas mãos dos próprios homens, sob a inspiração dos céus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual onde se processará uma seleção rigorosa das almas pela lei de justiça. Há na pátria brasileira regiões já em preparo, sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Essa vastidão de terras desabitadas recolherá, mercê de Deus, os desprovidos de pátria, remanescentes da revolução geológica e dos impositivos kármicos. Confiamos que ninguém se perderá no grande rebanho entregue ao Cristo. Ele está no leme dos nossos destinos. Para aqueles que são mais jovens, de 1982 até esses dias, surgiram o estado de Tocantins, por exemplo. O estado do Mato Grosso foi dividido em dois. Alguns territórios do norte brasileiro acabaram se transformando em estados e adquirindo personalidade própria. Por sua vez, para finalizar, o benfeitor Emmanuel ditou através de Chico Xavier que é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos.
Se as dolorosas expiações coletivas preludiam os últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives de sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão para a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que estamos vivendo efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto de suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de sua alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no limitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção.
termina Reencarnação baseada em fatos. Um mergulho no espaço das informações pouco conhecidas.